Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, pela Rádio Portal da Luz, pelo Pool Brasil de Web Rádios, por tantas outras que nos transmitem, retransmitem. Digam aí como é que você está ouvindo a imagem, como é que você está ouvindo o som, como é que você está vendo a imagem, está tudo legal aí com imagem e som. Podemos iniciar o nosso despertar. Deixa eu dar as boas-vindas rápidas aqui aos nossos irmãos Luiz Romeu, Sheila Leiroz, minha mãe, Vera Lúcia, Rosângela Reis da Cunha Monteiro, Almir, nosso querido César Pérez, Mauro Domecq, Cris Dias, todos os irmãos aqui conosco, Fátima Mota, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. E nós vamos falar hoje, os irmãos já estão dizendo aqui que imagem ok, som ok, que maravilha, meus irmãos. E hoje nós vamos tratar aqui sobre um tema muito bacana, como é o mundo espiritual. E para tratar conosco, está com a gente aqui, peço para colocar na nossa tela o nosso querido irmão, Dr. Sérgio Thyssen. Nosso irmão é médico, colaborador incansável da doutrina espírita, já levou a doutrina espírita para vários países, além do nosso aqui, né? E está sempre aqui conosco, já é um carinhoso irmão, membro da TV Nova Luz. Seja bem-vindo, meu querido irmão. Boa noite, Américo. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de nós fazermos juntos esta entrevista, este estudo, e que nós, então, possamos aproveitar bem, não é, esta oportunidade, nos abraçarmos e tratarmos de um tema tão bacana como este que vocês escolheram. Querido irmão, fala para mim, por favor, nós vamos hoje tentar tratar, né, o que acontece com o espírito, para onde ele vai, falar um pouquinho sobre as colônias, mas até porque nós temos irmãos começando na doutrina espírita, eu queria saber do irmão o seguinte: o que acontece com nós, conosco, né, quando nós desencarnamos ou morremos? Américo, começando por uma pergunta assim, né? É claro que nós vamos nos situando no planeta Terra, porque o planeta Terra é um mundo de muitas dificuldades, um mundo que compreende duas grandes etapas, duas grandes condições, a dos encarnados e as dos desencarnados. Mas os nossos espíritos, ora aqui, ora acolá, somos os mesmos. E no livro Roteiro, Emmanuel nos diz, no capítulo grande educandário, que nós somos 20 bilhões de seres humanos. Mas nós não podemos esquecer, somos 7,9 bilhões de encarnados e, portanto, 12,1 aproximadamente bilhões de desencarnados. Mas o que eu dizia é que não podemos olvidar sobre a realidade que é a nossa de um mundo de expiações e provas. Então, o nascer e o viver e o morrer também tem toda uma relação com as nossas condições espirituais, que são as condições essenciais. Então, existe a crise do nascimento e a crise da morte. Querido As irmão, duas são importantíssimas. Querido irmão, existe lugar assim pré-determinado para o espírito ir de acordo com a sua condição? Como é que se divide isso? De acordo com a forma que eu vivi aqui na Terra? Como funciona? Como eu sei para onde eu vou ou quais são as possibilidades de eu ir? Américo, nós começamos a aprender melhor sobre a realidade lá do outro lado com Allan Kardec, obviamente. Com vários dos livros, mas especialmente com o livro Céu e Inferno. Mas foi depois que Francisco Cândido Xavier elaborou toda esta obra monumental que nós, então, com André Luiz, né, e com outros espíritos também, nós fomos aprendendo detalhes do outro lado da vida. Então, vejam só, eu costumo dizer, e muito em função não só de leitura, de estudo, mas de vivência no campo da mediunidade há muitas décadas,
com médiuns diferentes, muito bem preparados, capacitados, tanto aqui mesmo no Rio de Janeiro, como em outros lugares do Brasil, como viajando, e além das palestras de instrução doutrinária, sempre procurando conviver com equipes de médiuns, nós fomos aprendendo sobre a realidade do outro lado. Fomos anotando, fomos nos surpreendendo muitas vezes. Então, o que acontece? Quando nós estamos encarnados, estamos todos na superfície. Podemos pegar um avião, subimos um pouquinho, mas depois ele aterriza. Podemos trabalhar numa mina de carvão, vamos descer 1 quilômetro, ficamos lá dias, né? Mas depois subimos e vamos de volta para casa. No mundo espiritual, a coisa é completamente diferente. No plano físico, não importa a evolução de cada um, as conquistas históricas, morais de qualquer um dos filhos de Deus que estejamos aqui. Nós vamos estar numa cidade, numa metrópole, numa aldeia, no campo, trabalhando numa coisa, experimentando outras, mas todos na superfície. Seja no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos ou na Índia, ou mesmo em Portugal ou na Espanha. Mas quando nós estamos desencarnados, logo a seguir a desencarnação, nós vamos passar por um processo. Mas nós temos um lugar. Por quê? Porque há uma estratificação. Existem esferas de vida que envolvem a superfície. Então, existem as esferas de vida mais feliz, outras intermediárias, e nas profundezas, no âmago da Terra, existem esferas de vida em plena escuridão, que isso envolve, aliás, a questão dos umbrais inferiores, das regiões de trevas e das regiões abissais. E, curiosamente, apesar de perspectivas de transição planetária, de início de processo de regeneração, o maior contingente, não só de desencarnados, encontra-se nas regiões mais difíceis. Mas os encarnados, quando dormem, todo mundo encarnado, cada um também tem o seu lugar, que em geral é o mesmo onde nós vamos nos situar depois da desencarnação. Quando a alma sai do corpo durante a noite, no sono fisiológico, o que acontece? Há um desprendimento. E aí cada alma, cada espírito vai para o lugar e vai encontrar regiões, pessoas, comunidades, contextos que tenham a ver com a sua vibração, a sua natureza, a qualidade melhor ou pior dos seus pensamentos e guardando, claro, tudo isto uma relação com a história pessoal de cada um. Então, tem pessoas que, seja quando adormecem, seja quando desencarnam, estacionam no meio do caminho. Outros descem e outros sobem. Mas os que sobem, descem quando quiserem para ajudar. Mas os que descem e que têm uma natureza espiritual mais acanhada, eles não podem subir, a não ser quando levados por um merecimento, para um tratamento, para um estágio qualquer. Então, eu gostaria de lembrar o quanto nós aprendemos com a mediunidade. Com Kardec na base, ao mesmo tempo, o quanto nós aprendemos com André Luiz, Emmanuel e Humberto de Campos. No sentido de, olha, nós somos os espíritas muito poucos no cenário geral da humanidade. Nós espíritas, no contexto de todos aqueles bilhões, nós somos 0,00007%. Ou seja, um
uma sementinha. Então, nós temos esse compromisso, nós temos essa oportunidade de conhecermos um pouco melhor as coisas. Mas, infelizmente, né, porque estamos ainda durante muito longo tempo na questão de provas e expiações, com todo um desconhecimento, uma ignorância sobre a verdade, né, sobre quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, quais são as perspectivas. Claro que nós temos na consciência inúmeros aspectos que ganhamos de Deus Pai, né? Mas do ponto de vista de usarmos isto no dia a dia, para as melhores escolhas, os melhores procedimentos, né? Usarmos a hora, o dia, o ano, a década, a encarnação, para ensejar uma evolução espiritual para nós e para todos, é algo que a grande maioria da humanidade ainda não tem sabido fazer. Então, quando nós conhecemos melhor a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, isso é autoconhecimento. Esse conhecimento importa muito, porque isso tem a ver com de onde nós viemos, por que vivemos essas circunstâncias, né, na encarnação presente, e como vamos viver a vida futura, tanto como desencarnados, como depois em reencarnações sucessivas. Então, por exemplo, lembrando de Lísias, quando no livro Nosso Lar, André Luiz pergunta, Lísias, o que são as trevas? Lísias responde. Então, se eu sei um pouco do que é isto, né, e bastava o que eu sabia do umbral inferior, não é, para onde André Luiz, logo após a desencarnação, precisou permanecer durante alguns anos, eu começo a trabalhar em mim e para quem quer que seja no entorno, a ideia de que há a lei do amor, da justiça, da caridade, causa e efeito, ação e reação, lei do progresso, e que tudo é impecável. Então, eu preciso trabalhar para que eu não viva em lugares de opressão, de cobrança, de tristeza, de doença e enfermidade do outro lado da vida. Então, tudo isso me favorece, não é? Para que a humanidade mais desperta, ela utilize melhor o seu tempo, né? O mandato reencarnatório. Isso é uma outorga divina para cada um dos seus filhos, não é? Resta saber quem somos, o grau de maturidade que possamos ter, né? E essa relação entre o conhecimento da verdade e as nossas intenções pessoais. O que vamos fazer da vida? Sem dúvida. Doutor Thyssen, fala para mim, por favor. Você falou muito bem colocado aqui essa questão da nossa estadia, né? Quando nós desencarnamos. Eu queria saber o seguinte: essas condições que o doutor acaba de falar para a gente, elas são eternas? Uma vez desencarnado, o espírito ele fica ali eternamente, como pregam algumas religiões? E caso não seja eterna, o que determina o período em que eu passo, por exemplo, o umbral inferior, como o doutor citou? Muito bem, Américo, veja só, não faria o menor sentido sobre aquela ideia de penas eternas. Não é verdade? Deus não é um pai de amor? Como é que pode nós sermos capazes de conciliar a ideia de um Deus amoroso, justo e bom, não é? Com uma ideia de que um criminoso qualquer, e aqui na Terra não faltam criminosos de, vamos dizer, comprometimentos muito mais graves, outros intermediários e assim por diante, né?
de tal maneira que as consequências são de lei. Então, se eu, para despertar, querem ver uma curiosidade? Qual é o sentimento, isso para a Terra, nesta época, mas há muitos milênios é igual, e por muitos milênios ainda o será, né? Mas qual é o sentimento mais comum de quem desencarna e de imediato, ou depois de um pequeno, maior período de adaptação, olha e vê aquilo tudo, reencontra seus afetos, seus desafetos, olha e percebe a imensidão do universo, as estrelas, as constelações, as galáxias. Olha para si, entende que morreu, não é que desencarnou, mas olha e vê um corpo igual ou muito parecido com o que ele tinha agora há pouco, em vida, e percebe, vamos dizer assim, zonas escuras, alterações na estrutura do corpo, reconhece que são aspectos ruins e que podem ter relação com as doenças que teve em alguma vida ou na última. Sejam doenças como câncer, como diabetes de longo prazo, desde a infância, tipo 1, né? Seja uma doença cardiovascular importante que precisou de transplante cardíaco. São milhares de doenças. E essas doenças que se apresentam na matéria do corpo físico ao longo de uma jornada reencarnatória qualquer, antes já estavam no perispírito. Então, quando nós desencarnamos, se apenas usamos os recursos da medicina oficial ou acadêmica, quando desencarnamos, o perispírito pode não ter melhorado as suas condições. E nós vamos continuar sofrendo, também do ponto de vista biológico, físico, em termos de problemas orgânicos no perispírito. Então, o que acontece? O sentimento justifica a seguinte expressão, Américo: ah, se eu soubesse. Então, meus amigos, existe uma questão que se chama arrependimento. Para alguns, o arrependimento diante dessas questões que eu citei, ele é instantâneo. Do tipo, o que foi que eu fiz da minha vida? Do meu tempo, da minha energia? O que eu busquei dentro de uma ilusão da matéria na vida física? Tanto nas questões afetivas, emocionais, relacionamentos, vida familiar, escolha profissional de trabalho, luta no dia a dia, não é? Porque as consequências eu vou levando comigo. E quando eu me dou conta das minhas dificuldades ao despertar do outro lado, é muito comum. Se eu soubesse. Aliás, como isso é histórico e é multissecular, então eu diria, de tantos bons espíritos, Américo, escutarem isto, eles trouxeram, através de um grande projeto para a humanidade, a doutrina espírita, para que eu não precise desencarnar, para me dar conta de como é a realidade, para que eu não perca mais uma encarnação para fazer o que só eu seria capaz de fazer por mim mesmo, pensando na felicidade futura. Meu reino não é deste mundo, não é mesmo, e não o será por muito tempo. Mas nós temos que construir o reino de Deus aqui. Como? Construindo-o pela ideia do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo os seus ensinamentos para as vivências de todo dia. E aí eu não vou me arrepender tanto.
quando chegar do outro lado. Porque além do arrependimento ser uma questão muito delicada, depois de eu me dar conta dos meus erros, eu ainda vou ter que lidar com a expiação, eu vou ter que trabalhar por amor, amando e servindo para pagar as dívidas, porque sofrimento, doença, luto, dificuldades não pagam dívidas. Não é? Me dão o valor da dívida, mas o que paga a dívida é o trabalho, é a dedicação. E depois eu ainda vou viver a prova, para ver se agora, na mesma questão, eu decido de uma forma menos equivocada, ou eu até diria, menos criminosa. Então, arrependimento. Ah, se eu soubesse. Esse arrependimento nos leva para baixo. Sentimento de culpa constrange o espírito. E aí eu vou embora para onde? Para umbral inferior. Trevas superior, média e inferior, eu diria, numa ideia de gradação, e ainda tem os abismos no âmago da terra. Tudo isso é muito delicado. Por isso que nós precisamos muito, viu, Américo? Conversar, debater essas questões para nós nos familiarizarmos, conhecermos as nossas tendências, ainda como inclinações, mas para nós irmos trabalhando assim com muita ênfase pela nossa recuperação, mas não egoisticamente, porque trabalhando conosco, nós vamos interagindo, aproveitando o progresso dos demais para nós, mas qualquer progresso nosso também favorecendo algum aperfeiçoamento de quem quer que seja. É assim a vida. É por um acaso, doutor Thyssen, como nada é por um acaso e não existem coincidências, né? Um pouco antes do doutor falar exatamente essa questão da possibilidade de nós conhecermos esse mundo, essa realidade espiritual, antes mesmo de desencarnarmos, tem uma pergunta da nossa querida Cleia, que ela tinha colocado aqui, eu fiquei até feliz por ver que, ao mesmo tempo, a nossa irmã estava colocando isso aqui. Ela pergunta assim, em relação àqueles que não conhecem, né? Doutor Thyssen, boa noite, tudo bem? Como é o despertar do mundo espiritual para aqueles que desencarnam e não conhecem ou não acreditam na imortalidade da alma? E ela, numa próxima pergunta, ela coloca, inclusive, ela dá um exemplo, né? Ela diz assim, exemplo, na minha família tem pessoas evangélicas que dizem com convicção que irão dormir até o julgamento final. Como fica, querido irmão? Cleia, excelente essa questão, boa noite e muito obrigado. Repare, o que vai importar é muito o conhecimento sobre a realidade. Tem uma importância enorme, mas nós não podemos esquecer que o que mais vai ensejar que sejamos mais ou menos imediatamente, ou mediatamente, mais felizes, conscientes e podendo estar num lugar melhor ou nem tanto, é o nosso progresso espiritual. Você pode viver uma vida distante da doutrina espírita, filiado a um credo, a uma crença, a uma religião qualquer, que te dê melhores subsídios da realidade ou nem tanto. Mas se você é uma pessoa amorosa, fraterna, que desenvolveu habilidades morais e dedicou-se de uma forma ou de outra a quem necessitasse, você foi abrindo as portas
de uma maneira espontânea, natural, simples e lógica, de lugares melhores. Por quê? Porque essa questão da estratificação, ela tem uma relação muito essencial com a natureza de cada ser humano desencarnado ou encarnado durante o sono físico. Então, todos têm um lugar. Só que com a evolução, a instrução, o bem-fazer, não é? O desenvolvimento moral, a busca pelas virtudes, educação dos sentimentos, reforma íntima, né? Algo assim não apenas intelectual, mas algo real no mundo interior, né? Nós podemos ir escalando, né? Esferas mais felizes gradativamente. Mas, por outro lado, quanto mais ações criminosas, contrárias, transgredindo as leis de Deus, que estão na consciência, que estão no livro dos Espíritos, a lei natural. Na medida que você viver propriamente de um modo determinado, qualquer um vai ou elevar-se, ou o seu perispírito vai ficando cada vez mais denso, cada vez mais massivo, e quanto mais massivo, mais ele é atraído durante a noite no sono fisiológico ou após a desencarnação pelo campo gravitacional da Terra. Então, por isso que não há injustiça na lei. Tem até uma contrapartida com a própria lei da gravitação universal, de Newton, Isaac Newton. Ou seja, não tem como aquele que ame viver lá embaixo, a não ser que desça uma vez ou outra para ajudar, para resgatar, para socorrer. Mas o seu direito é uma esfera superior, tanto quanto não tem como quem, por causa de ações criminosas reiteradas, em vidas sucessivas, comprometendo-se diante da lei de Deus, que possa alçar um voo espiritual para estar um instante sequer numa esfera como, por exemplo, a de arte, cultura e ciência, que está exatamente acima da esfera de umbral superior. Umbral superior é a de nosso lar. Nosso lar é umbralino, mas é completamente diferente do umbral médio aqui no nosso entorno e muito diferente, claro, mais ainda, do umbral inferior, onde André Luiz esteve e nos mostrou um pouco como era. Então, só para guardar, viu, Américo, a oportunidade, uma sugestão de leitura. Kardec, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos. Mas, quem quiser fazer uma leitura mais rápida, direta sobre o tema, existe um livro que eu gosto muito, que foi publicado pela FEB, já há vários anos, e que se intitula As 7 Esferas da Terra. Isso não é misticismo, isto não é esoterismo, é doutrina espírita. E Mário Frigueri é um autor encarnado. E ele fez todo um trabalho de compilação, usando fundamentalmente questões doutrinárias, mas não só. E aí ele trabalhou essa ideia de que, por exemplo, familiares que continuam dentro de casa, doentes que morreram na terapia intensiva, milhões na pandemia, um sofrimento atroz, e permanecem nos hospitais ou perambulando sem rumo, estão no umbral médio. André Luiz é o exemplo de alguém, fora aqueles com quem conviveu, umbral inferior. Mas
aquela que era veneranda, Narcisa, os instrutores de Nosso Lar e dos livros subsequentes, né? Toda a vida na colônia é uma vida de umbral superior. Mas para cima, a seguinte, arte, cultura e ciência. Então, quando nós estivemos aí numa pandemia gerando tanto sofrimento, luto, 5.200.000 casos no mundo, em 1 ano e quase 2, não é? Buscando aqueles que não eram negacionistas, aqueles que visavam, não é, todo o benefício e a luz da ciência, em busca de vacina. Quando é que surge vacina na Terra que salvou milhões de vidas, não só agora, durante a Covid-19, mas em toda a história onde as vacinas foram surgindo? Edward Jenner veio dessa esfera, renasceu no Reino Unido, fez umas coisas lindas, era a época da varíola, descobriu o princípio da vacinação e milhões de vidas foram salvas. Quanto a todas as doenças evitáveis pela imunização. Pois bem, arte, cultura e ciência. Leonardo da Vinci, Rembrandt, Renoir, espíritos que vêm embelezando a Terra, trazendo das esferas suas o belo, a luz, as cores, os pincéis, a escultura, a música, a arte superior, as sinfonias. Existe uma outra mais alta, que é superior a todas, que é a do amor fraterno universal. São muitos os emissários dessa esfera, que vieram em vários campos, mas especialmente nas questões da filosofia, da crença. Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, que é Buda, e muitos outros vieram dessa esfera, amando como característica fundamental, sacrificando-se pela humanidade. E a mais alta de todas é a do governo da vida. Ali nós nem sabemos como tudo funciona, mas os mais elevados, os que têm uma ligação mais direta com o guia e modelo da humanidade, que é Jesus, com a pleiade dos espíritos superiores, os apóstolos, os 72 discípulos, todos eles têm liberdade absoluta, mas o lugar onde eles se reúnem é a esfera mais alta do governo. Agora, para baixo, como tínhamos salientado, umbral inferior, regiões trevosas, múltiplas, e o mais grave é o contingente ainda de bilhões que comprometeram-se por causa de orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, ingratidão, prepotência, gerando guerras ao longo de milênios de toda a nossa história. Então, tudo é justo, tudo é impecável, né? E quando você perguntou quanto tempo fica, depende de cada um. Não é? O próprio André Luiz, ele não ficou um punhado de anos até que ele resolveu orar, lembrou da mãe. No que ele ensejou uma mudança, né? A lei de Deus, a física que envolve isso tudo, permitiu que instantaneamente ele fosse levado para a colônia Nosso Lar. Então, o que importa não é o conhecimento doutrinário, ele ajuda a despertarmos para o bem. Mas se você tiver conhecimento de qualquer religião,
qualquer ciência, qualquer filosofia, e quiser se manter à margem, né, lidando às vezes, Américo, com coisas sagradas do conhecimento espírita, mas buscando vantagens pessoais, comercializando, mercantilizando aquilo que teve acesso. Então, tudo é muito delicado, Américo. Doutor Thyssen, enquanto o doutor falava, tem uma pergunta da nossa querida irmã Fernanda Linhares, que fala assim: para aqueles que desencarnam de forma abrupta, seja por acidentes, infarto fulminante, esses espíritos continuam despertos ou esse despertar é mais breve? Ela pergunta também se eles assistem, por exemplo, né, ao seu próprio velório. E tem uma outra pergunta, se o doutor também puder responder, em homenagem à nossa querida irmã que está perguntando aqui, por que o doutor Thyssen tem um quadro do nosso irmão Francisco de Assis aí atrás? Você pode já supor, não é? Mas depois eu posso contar essa história. É como se houvesse uma pequena história sobre esse quadro, que é uma história muito bonita, que me traz muita alegria. Mas deixa eu voltar àquelas questões. As pessoas que desencarnam por um infarto agudo do miocárdio, morte súbita cardíaca, como nós falamos em medicina, ou um acidente grave, tudo depende de novo quem é. Quer ver um exemplo, minha irmã? Um colega meu de turma, muito querido, muito amigo, num ano, numa ocasião de carnaval, ele foi com a família para a cidade onde havia nascido. E ele sofre um acidente com a esposa, 2 ou 3 filhos e ele próprio. Ele desencarna no acidente, a esposa sobrevive e um dos filhos também sobrevive. 2 desencarnam. Pois bem, um médium que morava no Rio de Janeiro, muito querido, ele amigo de todos estes, né? Ele dizia: olha, o nosso irmão está deitado, acolhido, com um lençol branco, inconsciente. E era uma pessoa muito preparada, médico, espírita, muito humilde, muito esforçado, muito delicado, dedicado, que eu diria. E aí o que acontece? Newton Boechat, que é este médium, que talvez alguns de vocês se recordem, uma pessoa muito querida, ele dizia: pois, um dos filhos, que é muito mais evoluído do que ele, morreu, desencarnou no mesmo acidente. E eu o vejo ao lado do irmão e ao lado do pai, vestidinho de branco, orando e cuidando dos 2. Então, é uma ideia que está por trás disso. Qual é? Tudo depende quem cada um é. Ou cada um está agora, além do que é essencialmente. Não é? Então, alguns despertam rapidamente, mas outros vão encontrar muitas dificuldades pela frente. Querem ver um exemplo? Pandemia pela Covid-19. Vocês pensam que os que desencarnaram depois de 2, 3, 4 semanas em agonia em terapia intensiva, lutando pela sobrevivência, mas acabando por desencarnar, vocês acreditam que eles ficam bem? Ficaram bem logo a seguir? Nós estamos há meses em reuniões mediúnicas, nos utilizando das ferramentas melhores que nós conhecemos, envolvendo corrente magnética, apometria, choque anímico, oração, etc., para cuidarmos deles todos. Por quê? Exauridos, exaustos,
porque o corpo perdeu a vitalidade e acabaram desencarnando. Mas o perispírito também é semimaterial, e o que é semimaterial é material. E sendo molecular ou atômico, né, e esse conjunto, ele é passível de exaustão. Então, doação fluídica, magnetismo a favor de vítimas da Covid-19 do Rio de Janeiro, do Brasil e de outros países. Porque o drama foi igual nos Estados Unidos da América, foi semelhante no Reino Unido, de tal maneira que é ainda uma preocupação e uma área de trabalho. Por quê? Porque nós fomos vendo que não basta desencarnar para estar bem. Não é só o se eu soubesse. Depende também, por razões evolutivas e kármicas, como foi o processo. Ou seja, existem aqueles que desencarnam de chofre, de uma hora para outra, por um trauma ou uma morte súbita, podem permanecer décadas ou séculos em regiões difíceis. Ou podem acordar, vamos dizer assim, sendo acolhidos pelos benfeitores. Vocês lembram de um livro chamado Há 2000 anos? No livro este de Emmanuel, que os espíritas todos já leram, nós vamos encontrar o capítulo chamado Alvorada do Reino do Senhor. E aí, Lívia, quando é levada ao circo romano, antes que o leão tocasse nela, lembram disso? Um espírito superior vem buscá-la. O nome dele é Simeão. Simeão leva Lívia no colo ao encontro de Jesus. Lívia não sofre nem o toque da pata do leão, porque ela não tinha nada a ver com aquilo. Pela sua autoridade moral, pelo seu avanço, pela sua condição de um espírito tão preparado. E outros que morreram nas mesmas circunstâncias foram devidamente amparados e levados. Mas a grande maioria vive por ignorância e por comprometimento em relação às leis de Deus, a culpa, o arrependimento e a falta de condições fluídicas, materiais para subir. Então, meus amigos, esse é um tema muito útil de nós conversarmos bastante. Então, recomendo a leitura de As Sete Esferas da Terra, Mário Frigueri. Recomendo a releitura, quem sabe, do capítulo Alvorada do Reino do Senhor, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Né? Fora O Céu e o Inferno, os títulos por André Luiz, né? O livro A Caminho da Luz, um livro maravilhoso que nos dá uma série de ideias importantes, da FEB também, que é um livro de cabeceira, como eu gosto de dizer, é o livro Universo e Vida, de Áureo, que fora Blaise Pascal, mediunidade de Hernani Trindade Santana. Tem uma edição recente que nós até ajudamos na revisão ortográfica, na companhia de Júlio Damasceno. Então, meus amigos, essa é uma temática para outras entrevistas, eu diria, outros encontros, porque tudo isto tem muitos desdobramentos. Doutor Tícia, isso é bom que a gente já tem um motivo para nos encontrarmos novamente aqui na TV Nova Luz, né?
Nosso tempo já está quase esgotando, a gente já está com quase 50 minutos aqui de programa, mas ainda tem mais uma última pergunta que eu queria fazer ao doutor, que é o seguinte: quando nós vamos para esse plano espiritual, o doutor explicou muito bem, bastantes detalhes aqui para a gente, né? O pessoal está aqui dizendo que foi belíssima a explanação, o pessoal está agradecendo muito. Mas antes da gente finalizar, eu queria perguntar ao doutor o seguinte: aproveitando até que o doutor falou desse caso em que o pai estava lá com os dois filhos, eu pergunto ao doutor Thyssen se nós encontramos os nossos familiares como desencarnamos, se essa é a regra, se essa é uma exceção, se é uma raríssima hipótese, como é que funciona isso? Merecimento, como tudo. Lembrando que tudo depende de quem são os nossos familiares que nos antecederam na volta para o mundo espiritual. Então, não depende apenas de um merecimento nosso que estaríamos desencarnando agora. Por quê? Porque muitos dos nossos antepassados, né, dentro de uma constelação de família, muitos estão muito bem. Alguns já podem até ter renascido antes de nós voltarmos para a erraticidade, né? Então, tudo é muito personalizado. Não há uma regra geral, ou se há, é a regra do merecimento, né? Então, esses reencontros, eles são possíveis desde que haja afinidade, vontade de reencontrar os nossos afins, os nossos amores, mas pode ser muito de uma iniciativa de um lado e nem tanto do outro. Mas, claro, às vezes a coisa é muito bem, vamos dizer, dentro de uma simpatia mútua, mas não obrigatoriamente. Por quê? Porque entre os familiares da parentela corporal, a Constituição, muitas vezes, pode unir, no mesmo contexto, espíritos que ainda têm certas desafeições, não é? Certos desentendimentos durante a vida, mágoas, ressentimentos, tristezas. Então, tudo depende da história de cada um, da vida atual, mas também contando o histórico de qualquer um dos envolvidos. Então, nada que o amor não resolva, nada que a oração, que a prece intercessória, que os bons sentimentos, né? Que a filiação dos filhos de Deus ao Pai não permitam. Não é? Tudo é pelo bem. Agora, não é algo que se possa forçar. Nós não podemos abrir portas no mundo espiritual só porque queremos. Não é? Devemos ter o melhor uso da vontade, mas não basta. Então, por isso é que nós reiteramos, né? E eu olho para mim mesmo, o quanto nós precisamos desta educação para a vida futura, desse esclarecimento sobre o que é, como funcionam as coisas. Eu não posso, é como eu dizia no início, o Espiritismo veio, não é para os livros ficarem na estante. Eles ficam lá, mas até que eu vá me interessando e me enfronhando para que eu desperte o quanto antes, porque eu estou vindo de um sono, uma estagnação milenar. E eu não posso esquecer de que os espíritas são muito poucos. E por isso, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso são muito sérios. Eu não posso, no mundo como ele é, ser como qualquer outro. Eu preciso agir, eu preciso doar, aliás, gratuitamente, aquilo que a vida me proporcionou, em termos de entendimento,
Isso é uma riqueza, porque num mundo muito acanhado, obscuro, cheio de doenças e problemas morais, guerras e outras coisas tão tristes, né? Qualquer luzinha, mesmo de um vagalume, importa na escuridão. A escuridão não é a mesma quando um vagalume transita voando para cá ou para lá. E nós todos espíritas somos projetos de vagalumes. Então, meus amigos, a hora é agora. Nós não podemos achar, não, amanhã eu resolvo isto. Amanhã eu cuido de me aperfeiçoar moralmente. Amanhã eu vou trabalhar a exclusão de mim mesmo de cenários escuros, ou vou deixar para o futuro, né, o abandono, né, a exclusão, o alijamento dos vícios, como orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença e assim por diante. É agora. O meu futuro depende disso. Mas não que seja pelo meu futuro. É porque, sendo para mim, será para a parentela espiritual, será para a sociedade, será para a comunidade, será para a humanidade. Há uma leizinha, viu, Américo? Deixa eu ainda tomar um pouco do tempo da entrevista, mas há uma ideia que tem a ver, é uma reflexão. Ela também tem a ver com a física, mas qualquer um que gere algum progresso para si e se eleve um pouquinho, vamos dizer assim, na escada do progresso moral, na ascese, é uma outra forma, né? Na ascensão, é inevitável. Há um entrelaçamento quântico. Esse é outro tema, Américo, anota aí. A ideia qual é? Levamos todos conosco. Mesmo que não seja consciente, é um atrelamento, colapso da função de onda. Isso é física pura. Mas, do mesmo modo, quando alguém age criminosamente, não é que haja retrogradação na lei, não há. Mas o perispírito se torna mais denso. E a criatura desce, mais atraída pelo campo da gravidade. Só que quando ela desce com todo mundo. Ou seja, quanticamente, todo mundo desce um pouco. Então, todo esforço de elevação tem resultados maravilhosos. Invisíveis, imperceptíveis, mas divinos. Então, quando nós trabalhamos a oração, a ideia de Jesus com o rebanho, então, quando alguém, alguma ovelha, algum cordeiro do rebanho eleva pela prece a sintonia, a entrega, o entrelaçamento com Jesus, Jesus está conosco sempre. Então, há um acoplamento. Nós é que só às vezes, quando oramos, mas o amor do Cristo, de um espírito crístico como ele, é um amor perene. Ele não é ocasional. Um dia nós vamos compreender, como eu gosto de dizer, Jesus, nem Deus, nem homem. E isso traz para nós a ideia de que qualquer ovelhinha que se aperfeiçoa, o rebanho vai junto para essa condição melhor. Enfim, são muitas as questões, meus amigos. Sem dúvida nenhuma, muitas questões para nós tratarmos de novo aqui em próximos encontros, né? Doutor Thyssen, acabou o nosso tempo, mas o pessoal ficou com esse pedido aí do quadro, hein? O pessoal relembrou aqui de novo sobre a história do quadro. Se o irmão achar que dá para... Ó, o César Pérez está pedindo de novo, Luiz Romeu. Se der, tudo bem, rapidinho assim. Dá Senão a sim. gente também pode deixar para uma próxima oportunidade. Não, é melhor eu falar agora, estendendo um pouquinho, se vocês acharem válido, né? Eu estava chegando no aeroporto de Salvador para um encontro
sobre Allan Kardec. E alguns amigos foram convidados, eu também fui, cada um falando uma determinada temática, uma espécie de um seminário, numa instituição muito querida de Salvador. E aí, o dirigente desta instituição, quando nós entramos no carro, para do aeroporto nós irmos para onde nós ficaríamos hospedados e tudo, ele diz assim, que estranho, Sérgio, mas tem aqui, a hora que nós nos juntamos no carro, um franciscano. Ele disse assim, como se ele estivesse ali, como que nos saudando, dando boas-vindas. E eu gostei muito, porque adoro essas coisas, né? Mas não comentamos, né? E aí a pessoa disse assim, eu acho que vem alguma coisa. E eu não imaginava o que fosse. E aí o que acontece? Depois do seminário, como uma espécie de um fechamento, o médium disse assim, olha, vamos ter uma horinha de pintura mediúnica, de psicopictografia. E isso agradou, claro, todo mundo, né? Porque é a arte espírita em curso. E aí, numa altura, habituado a fazer pinturas como que em telas convencionais, né? Ele pediu em transe, olha, o próximo pintor, artista, pede que você consiga, não é? Pediu a um funcionário uma tela de madeira. E aí ele lembrou depois que durante toda a vida e de todo o seu trabalho, só havia uma outra obra pintada por alguém, algum artista, em madeira. E aí foram lá, buscaram a madeira, e ele então começa a pintar. E durante talvez 15 minutos, ele elabora essa pintura que vocês estão observando na parede atrás de mim. E, para minha surpresa, quando ele levanta, né, o quadro, todos veem que se tratava de algo um pouco diferente mesmo, né? A ideia de um espírito iluminado até com uma aura dourada sobre a cabeça. Enfim, eu acabei trazendo o quadro para casa. Então, a princípio é um franciscano. Pode ser que seja o próprio Francisco da Úmbria, o irmão Sol. E o curioso é que eu já tinha estado em Assis pelo menos 3 ou 4 vezes em viagens espíritas para seminários espíritas italianos. E aí, quem assina é Giotto de Bondone. Se você vai a Assis, o quadro, e mais de um, daquele pintor que retratou Francisco, é de Giotto de Bondone. E foi ele que se utilizou da ferramenta mediúnica capacitada para as pinturas e veio retratar ou um franciscano ou o próprio Francisco. E aí, então, é esse quadro que é como que sempre uma lembrança dentro de casa, né, desta figura linda que é Francisco. Então, agora a história é de vocês também. Tá bom? Irmão, obrigado, tá, por compartilhar isso conosco, sem dúvida nenhuma. Agora a história é de todos nós, né? E obrigado também por ter participado hoje com tantos esclarecimentos aqui. Nossos irmãos agradecendo aqui. Eu deixo também o meu agradecimento ao irmão
que é um irmão muito querido para mim, né? Já tive a oportunidade de estarmos juntos lá na TV Nova Luz algumas vezes. Que pena que por enquanto a gente só está à distância, em breve a gente espera se encontrar pessoalmente. Um beijo no seu coração, muito obrigado mesmo, muito obrigado a cada um de vocês aí que nos assistiu, que trouxe suas perguntas, que engrandeceu o programa com a participação carinhosa de cada um. Muito obrigado mesmo, um beijo no coração e até a próxima.